Estamos aqui hoje para gravar o quarto e último episódio do curso de formação docente, Educação e Pandemia para o município de Mandaguaçu. Gostaria de agradecer especialmente a professora Silvana, que é a secretária municipal de educação, e também a professora Célia Facim, da Super Educacional, pelo convite. Foi uma grande oportunidade de dialogarmos através das tecnologias disruptivas. Hoje, nós iremos tratar sobre o retorno às aulas. No entanto, no primeiro episódio, nós tratamos sobre os impactos e desafios advindos da pandemia, onde traçamos todo um contexto mundial do impacto da pandemia nas escolas do mundo e principalmente na educação brasileira, quais eram os desafios que nos esperavam. No segundo episódio, nós tratamos sobre o calendário escolar, tecnologias e perspectivas. Tratamos sobre a medida provisória 934 de 2020, sobre o parecer 5 de 2020 do Conselho Nacional de Educação, trazendo o ordenamento jurídico para consolidar as ações pedagógicas e administrativas para as nossas escolas e redes. No terceiro episódio, nós falamos sobre a avaliação diagnóstica e da importância dela enquanto ferramenta de acolhimento. Então, hoje nós estamos aqui para falar sobre os desdobramentos do retorno às aulas, principalmente a respeito das medidas sanitárias, medidas pedagógicas e que nos espera em relação a isso. Gostaria de relembrá-los de curtir as minhas páginas, Vamos Falar de Educação, que está presente no Facebook, no Instagram e também no canal do YouTube. Nós temos sempre o cuidado e a preocupação de trazer políticas públicas atualizadas para que possamos fazer um diálogo sempre ampliado acerca delas com vocês, os docentes, os profissionais da educação. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos discutir especialmente a respeito do retorno às aulas. Então, para iniciar, eu gostaria de pedir para vocês que façam acesso nesse link, aumentem o som e escutem essa linda música. Eu espero também que vocês possam ver as frases, que vocês vejam a tradução e que vocês observem o significado dela. Essa música, ela cala lá dentro da gente, ela fala para o nosso coração. É a música Somewhere Over the Rainbow, que é a música em algum lugar além do arco-íris, bem lá no alto, que foi escrita por Israel, que é um artista havaiano que já está falecido, mas que deixou esse legado tão lindo para nós. Essa música, ela fala sobre sonhos, ela fala sobre contos de ninar, sobre arco-íris, sobre pássaros azuis, sobre os sonhos que nós sonhamos e principalmente que esses sonhos eles podem se tornar realidades. Então agora nós estamos passando por um período que foi totalmente diverso para nós. Algumas pessoas perderam familiares, algumas pessoas ficaram desempregadas, ficaram sem perspectivas. Eu lembro que lá no início um colega disse: nós temos que dar graças a Deus ainda se estivermos vivos ao longo desse período. Então essa música, ela trata dessa gratidão também, dessa bênção que é estarmos aqui agora para poder promover esse outro momento, que é essa mudança, essa transição do atendimento remoto para o retorno às aulas. Então essa música, ela também expressa a esperança, a paz, a harmonia, mas ela também expressa, de certa forma, ao sonhar, essa possibilidade de gratidão. Eu não posso colocar a música aqui para vocês por questões de direitos autorais, porque daí o YouTube não me permitiria colocar a palestra para vocês. Mas vocês vão acessar e vocês vão perceber que eu tenho toda a razão de dizer o quanto que essa música nos impacta. E não importa se ela está em inglês, mas dependendo da faixa etária, vocês podem trabalhar produção textual com elas e trabalhar a tradução com os alunos. Mas a música, ela tem essa questão da melodia, da harmonia, e eu tenho certeza que até os mais pequenos, lá da tenridade, eles conseguirão entender esse sentido, principalmente se vocês trabalharem essa música e as imagens, vão trabalhando as imagens através do projetor multimídia. E eu faço uma pergunta para vocês: como será o arco-íris que iremos oferecer para o retorno dos nossos alunos? Eu tenho certeza que os nossos alunos, eles estão muito ansiosos, eles não
vem a hora de voltar para as escolas. Eu sei que durante a pandemia, nós tivemos todos os tipos de interrogações, mas eu acredito que essa interrogação, ela tem que calar bem forte lá da nossa alma, do nosso entendimento. Como será o arco-íris que iremos oferecer para o retorno dos nossos alunos? Porque nós adultos temos a oportunidade de nos expressar, de colocar para fora. Muitas vezes essa expressão ela sai através de uma doença, principalmente através da ansiedade. Mas as crianças, menor a faixa etária, mais dificuldade elas têm de expressar tudo isso que elas estão passando durante esse período. Então eu peço para vocês, se preocupem muito com o arco-íris que irão oferecer no retorno dos alunos. Qual será o arco-íris que a escola irá oferecer? Qual será o arco-íris que a rede irá oferecer? Qual será o arco-íris que o sistema irá oferecer? Então, eu me pergunto sempre, eu fico tentando imaginar qual que é a visão de mundo das crianças sobre a pandemia e o fechamento das escolas. Como será que elas irão relembrar disso quando forem adultas? Será que elas irão lembrar desse período como um período de humanização, como um período que as pessoas foram solidárias? Ou será que elas irão lembrar desse período apenas como um período de raiva, onde elas apenas tinham que vencer tarefas e entregar para os seus professores? Eu tenho certeza que elas estão muito ansiosas para retornar. Então, nós temos, assim, a obrigação de preparar o melhor possível para fazer esse acolhimento. Nós tratamos um pouco sobre isso quando realizamos o terceiro episódio sobre avaliação diagnóstica, mas cabe ainda trazer aqui novamente. Então, de acordo com cada faixa etária, nós vamos criar estratégias para que as crianças nos contem sobre o período da pandemia. Promover rodas de conversas, desenhos, músicas, teatro livre, danças, redações, esculturas com massinhas. Para os mais velhos, né, chegando lá no quinto ano, já promover jornal de notícias improvisados, tipo bancada, ou alguns fazendo reportagens, entrevistando funcionários da escola, entrevistando os próprios colegas, o que aconteceu com eles durante a pandemia. Eu tenho certeza que surgirão inúmeras expressões e nós teremos muitas surpresas, será muito enriquecedor. Mas não percam a oportunidade de fazer anotações. Eu sugiro ainda que vocês fotografem essas expressões, se puderem filmar, e depois, no momento posterior, nem que não seja agora em 2020, ou quando ocorrer o retorno, para que vocês façam feedback com as famílias. Eu tenho certeza que será enriquecedor e emocionante. Qual é a importância do acolhimento? Tem uma frase que me marcou bastante, que é a frase da Letícia Laile, que ela é sócia fundadora da escola Camino Education, que é localizada em São Paulo, na capital paulista. Ela diz o seguinte: se as escolas voltarem fingindo que nada aconteceu, os alunos vão se sentir distantes e até mesmo traídos. Lembra que nós conversamos que agora nós fazemos parte de uma sociedade disruptiva? Foi uma disrupção por todas as áreas da sociedade, na indústria, no comércio, nos serviços. Nós tivemos uma mudança de paradigmas em todas as áreas, principalmente na educação. Se ao voltar para as escolas, os nossos alunos não tiverem oportunidade de externalizar isso, de conversar, de dialogar, nós estaremos, de certa forma, traindo os nossos alunos. Essa frase, ela é muito impactante e ela nos leva a essa reflexão. É importante nos lembrar também daquele calendário que eu já mostrei para vocês, o AP e o DP, antes da pandemia e depois da pandemia. O 17 de março, ele foi divisor de água para a nossa vida profissional e para as nossas escolas. Gostaria de destacar também que a ONU, ela, através do seu secretário-geral, ela fez uma fala sobre o mundo ter o dever de redesenhar a educação em meio à pandemia. Então, o Guterres, que é o secretário-geral das Nações Unidas, ele disse o seguinte: a educação é a chave para o desenvolvimento pessoal e o futuro das sociedades. Ela desbloqueia oportunidades, ela reduz desigualdades, ela é o alicerce das sociedades informadas e tolerantes, e o principal impulsionador do desenvolvimento sustentável. Nós que vivenciamos a escola, que temos a escola na veia, nós sabemos de tudo isso, que é somente através da educação que nós podemos transformar as pessoas, nós podemos transformar o futuro das sociedades. No entanto, durante o contexto da pandemia, isso ficou exposto
para todas as pessoas, inclusive aquelas que não acreditavam no poder transformador da educação. Todas estão vendo agora o quanto a sociedade ela está penalizada com as escolas fechadas, o quanto a sociedade ela está carente das práticas educacionais, desde as famílias que estão ali com conflitos relacionados à sua dinâmica familiar, com problemas específicos de aprendizagem, mas nós já lidávamos e conhecíamos essa realidade, mas o mundo agora, ele conhece essa realidade da forma mais complexa possível, que foi através da pandemia. Então, a ONU, ela destacou que antes da pandemia já existia um problema gravíssimo em relação à aprendizagem. Mais de 250 milhões de crianças em idade escolar estavam fora da escola. Então, um quarto das crianças nos países de ensino secundário estavam fora da escola. Isso é gravíssimo, porque essas crianças não vão desenvolver competências básicas, não vão desenvolver cidadania. Agora, com a pandemia, a ONU, ela evidencia a questão da catástrofe geracional, e ela fala que podemos desperdiçar um potencial humano incalculável. Algumas pessoas confundiram essa fala do Guterres, que ele está definindo que haverá uma catástrofe geracional. Não, ele está evidenciando, ele está destacando que pode haver uma catástrofe educacional. Se não houver medidas, se não houver políticas educacionais em caráter urgente durante o processo de pandemia. Se os líderes mundiais, principalmente dos países mais ricos, não tomarem medidas para que as desigualdades sociais e principalmente as desigualdades educacionais sejam amenizadas, essa catástrofe geracional, ela poderá ocorrer. Vou só relembrar uma questão para vocês. Quando o Enem foi implantado no Brasil, na década de 90, muitas pessoas tiveram a oportunidade de entrar na universidade, de cursar um curso superior pela primeira vez. Muitas delas foi a primeira vez numa geração, em várias gerações de uma mesma família. E o Enem, ele mudou isso, ele promoveu esse acesso ao ensino superior. Então, nós estávamos criando uma outra oportunidade geracional, de mudança, de transformação geracional entre os membros de uma mesma família. Se vocês pegarem a própria realidade, observem quantas pessoas da família de vocês puderam cursar universidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade, meus avós não tiveram essa oportunidade. Somente da minha geração para cá nós tivemos essa oportunidade. E principalmente dos nossos filhos em diante, é que essa oportunidade vem se perpetuando. Nas gerações anteriores, ela sempre foi negada. Então, na fala do Guterres, ele está querendo evidenciar isso, que nós devemos promover oportunidades de aprendizagem, oportunidades educacionais, que é um direito educacional, e que a pandemia ela pode agravar ainda mais isso. Além disso, a ONU elenca 4 ações essenciais agora e depois no retorno às aulas. Primeiro que, assim que o Covid-19 estiver controlado, que possamos mandar os alunos de volta para as escolas da forma mais segura possível, que a segurança, ela deve ser uma prioridade. Além disso, a ONU, ela destaca que, antes da crise, vários países de baixo e médio rendimento já enfrentavam um déficit de financiamento na educação, cerca de 1,5 trilhão de dólares por ano. Então, em meio à pandemia, esse déficit ele cresceu mais ainda. É necessário a ajuda de países ricos para superar esse déficit. A terceira ação que a ONU elenca como essencial, nós devemos buscar os alunos que são mais difíceis de alcançar. Aqui no Brasil, a realidade é os alunos de população ribeirinha, os alunos das comunidades, favelas, alunos de quilombolas, então alunos que moram em comunidades vulneráveis. Esses devem ser buscados incansavelmente, nenhum pode ficar para trás.
Além disso, a ONU elenca como quarta ação que a educação ela seja redesenhada como oportunidade geracional. Só assim nós poderemos dar um salto em direção à qualidade. Só assim poderemos desenvolver a educação. E a ONU pede ainda para que não esqueçamos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Lembra dos 18 ODS, desenvolvimento sustentável, educação para a inclusão, educação das meninas, alimentação nutricional adequada e tantos outros. Além disso, Guterres, ele também evidencia que é necessário investir na alfabetização digital. Quantas redes sofreram agora justamente com essa faixa etária, que é a faixa etária que é mais difícil promover um diálogo em meio digital. Então, ele pede para que startups, para que empresas que desenvolvam tecnologias e os países foquem na alfabetização digital e infraestruturas, para que tenhamos um rejuvenescimento da aprendizagem ao longo da vida e que, principalmente, que possamos reforçar os vínculos entre a educação formal e a educação não formal. Também em relação à educação de jovens e adultos. E ele também acrescenta que precisamos recorrer a métodos flexíveis de aprendizagem, tecnologias digitais e currículos modernizados. Principalmente, ele solicita o apoio contínuo aos professores e às comunidades. Quando ele coloca aqui a questão de métodos flexíveis, ele trata justamente em relação ao ensino híbrido, a questão também que não devemos transpor, como já dissemos, todo o currículo que estava organizado no início de 2020, agora para o currículo do atendimento remoto, e nem para o retorno às aulas, mas que devemos fazer ajustes, os ajustes necessários, fazer a inclusão para que o nosso aluno tenha assegurado a aprendizagem durante esse ciclo entre 2020 e 2021. Nós sabemos que ainda não existe um modelo de escola, que esse modelo ele está sendo criado. Nós tratamos disso no segundo episódio, ao falar lá do calendário escolar e das tecnologias. Nós fazemos parte agora da construção da sociedade disruptiva. Então, nós temos essa responsabilidade social, nós temos essa responsabilidade educacional. E existem alguns passos para o retorno, que é mapear as turmas, focar no acolhimento, analisar o próprio percurso, elaborar a avaliação diagnóstica, planejar em longo prazo, trabalhar de maneira coletiva. Alguns desses passos nós também abordamos, principalmente ao tratar sobre a avaliação diagnóstica, né? Mas nós não podemos perder de vista, principalmente, e devemos fazer isso, um processo coletivo. Nós devemos entender que a avaliação diagnóstica, ela é um processo, ela é uma ferramenta de acolhimento, e vai depender da avaliação diagnóstica para que possamos dar os próximos passos, rumo à educação de qualidade, uma educação de excelência, uma educação inclusiva, principalmente do ponto de vista social. A Unesco, ela evidencia também a questão da biossegurança, que isso deve ser prioridade no retorno às aulas, mas que essa prioridade, a biossegurança, ela deve ser discutida no coletivo, que os protocolos de higiene, os protocolos de distanciamento, uso de máscaras, higienização, eles devem ser discutidos entre os pares, que não podem ser feitos apenas de porta fechada, numa secretaria de educação, ou por gestores que estão em escala vertical, mas principalmente entre os pares, porque somente dessa forma nós podemos nos apropriar, nós podemos tornar isso como parte também da nossa responsabilidade social. A China, ela foi o primeiro país a passar pelo processo de pandemia e também foi o primeiro país a ter os seus alunos de volta. Vocês vão ter a oportunidade de ver aí uma foto onde os aluninhos estão aí com protetor facial e as máscaras. Essa foto, ela mostra que eles não estão muito alegres, que existe muita dificuldade agora de diálogo, de concentração, de
interação. Então, será um desafio no retorno, esse diálogo pedagógico. Nós estamos querendo as escolas abertas, mas será um desafio muito grande vencer todas essas barreiras. E é importante também trazer uma discussão para os pais, para os familiares, para os responsáveis, a respeito da máscara, o escudo facial. Com certeza, muitos pais irão questionar vocês se as crianças devem ou não utilizar máscara, até quanto isso é seguro ou não é seguro, se é eficiente ou se não é eficiente. Então, eu quero recomendar para vocês que existe um site bem interessante, que é o crechesegura.com.br, onde ele traz ali uma pesquisa bem ampla, pautada em conhecimentos científicos a respeito do uso da máscara para criança que estão nessa faixa etária da educação infantil, que estão na faixa etária da creche. E alguns resultados que eles colocam que crianças com idade menor que 11 anos é muito difícil e complexo a utilização da máscara ou do protetor. E também que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela coloca que a sensação de desconforto, de irritação, ela pode levar a criança a colocar a mão muitas vezes no rosto, e essa tira e coloca a mão para tentar suavizar esse desconforto, poderá levar a uma contaminação mais rápida e também levar à contaminação de seus familiares. Então, devemos promover esse diálogo sobre o uso do EPI junto aos familiares das nossas crianças, dos nossos alunos, dos nossos educandos. Principalmente porque é uma questão coletiva e não pode ser decidida somente por uma parte, mas deve ser pactuada, principalmente considerando as questões emocionais que as crianças serão submetidas, principalmente ansiedade, irritação, desconforto e a própria desconcentração. Então, a Unesco, ela elencou algumas diretrizes que fornecem roteiros para a reabertura segura das escolas. Ela criou, através do seu site, que eu vou disponibilizar para vocês, práticas educacionais abertas, que ela chama de PEA, que são recursos educacionais que os professores do mundo todo, eles foram coletando, adicionando nesse documento que tem aproximadamente 80 páginas, para dar suporte à educação. Então, naquele documento ali, todo mundo pode acessar, pode reutilizar, pode modificar, pode compartilhar livremente. Esse documento ele está em inglês, mas atualmente com os recursos que nós temos no Google, é muito fácil você fazer a tradução. Então, dá para adaptar esses materiais para as nossas redes. Depois vocês vão ver aí a disponibilização do link. É imprescindível, como eu já disse, construir juntos as regras de distanciamento. Será imprescindível fazer isso, junto com os nossos pares e junto com os familiares. Mas tem uma realidade bem dura, preciso trazer aqui para vocês. Quase 40% das escolas brasileiras, segundo a ONU, não tem estrutura básica para a lavagem das mãos. Então, imagina, nós vamos discutir sobre regras de distanciamento, regras de higienização, regras sobre o uso ou não das máscaras, e 40% das escolas brasileiras não têm estrutura básica para a lavagem das mãos. Então, por isso que é imprescindível que cada rede faça essa discussão e consiga chegar num denominador comum entre as partes, organizar esse pacto para que atenda a demanda da realidade da rede. Eu gostaria também de sugerir para vocês que acessem o documento também da Creche Segura, que é o checklist para a reabertura escolar. Ali tem orientações para o ambiente, são 4 páginas ali de cuidados, educação e relacionamento, onde vai ter protocolos ali com base em conhecimentos científicos, onde vocês poderão ter um acesso amplo e discutir isso também no coletivo e criar, ajustar para a sua própria rede. Outra recomendação que a ONU promove
para os alunos que não tenham retornado às aulas. Nós também falamos isso lá na avaliação diagnóstica, que é necessário fazer uma articulação com a assistência social para realizar a busca ativa. Muitos alunos, eles não voltarão para a escola, eles acharão que não têm direito mais porque perderam muito conteúdo, pela questão econômica ou pela própria questão de perda familiar. Então, é necessária essa avaliação diagnóstica, essa busca ativa e, principalmente, a estratégias de acompanhamento, né, familiar dos alunos que têm mais propensão para evadir. Mas a educação não pode fazer isso sozinha, ela precisa do acompanhamento, da articulação com a assistência social. E também é necessário identificar os alunos que precisam de apoio financeiro para que sejam contemplados através da assistência social. Eu gostaria de trazer essa reflexão a respeito da pós-modernidade. Nós não podemos refutar sobre os benefícios dos avanços tecnológicos. Nós fazemos parte agora dessa sociedade disruptiva. Não tem como fugir disso. A educação, ela é disruptiva. Nós devemos ofertar o ensino híbrido. No entanto, nós devemos questionar como iremos construir esse relacionamento como seres humanos, como iremos construir a pró-humanidade, não só a pós-modernidade. Então, o ensino híbrido ou blended learning é uma realidade. Então, hoje o professor, ele tem um papel também de mentor, porque nós, provavelmente, no retorno às aulas, nós teremos o rodízio. Vou colocar aí um exemplo, uma turma de 30 alunos, 15 ficarão em casa durante uma semana e 15 virão para a escola para receber o atendimento presencial e 15 ficarão no atendimento remoto. Então, o professor, ele deverá modificar cada vez mais, criando práticas impulsionadoras, práticas de resoluções de problemas, para que o aluno tenha cada vez mais autonomia em relação à aprendizagem, para que ele seja autodidata, porque o tempo ele vai ficar cada vez mais escasseado, considerando esse rodízio, essa nova realidade, aos objetivos previstos na Base Nacional Comum Curricular, principalmente os objetivos essenciais. Então, a pandemia, ela traz exatamente esse desenho para o Brasil, essa nova possibilidade do ensino híbrido. Então, ficou provado que para a educação não existem limites, né? Que basta termos boa vontade para aprendermos, para que sejamos desafiados, para que tenhamos novos diálogos com plataformas diferenciadas. Então, o professor, ele está diante dessa nova realidade. As relações sociais agora, na escola, elas poderão potencializar a contaminação. Sai uma reportagem no jornal É o País, em 17 de junho de 2020, onde eles teve uma experiência através de matrizes matemáticas, que colocar 20 crianças numa sala de aula corresponde a disseminar para 808 contatos cruzados em apenas 2 dias. Então, quem desenvolveu esse estudo foi a Universidade de Granada, na Espanha, e eles pedem para que seja pensado além do primeiro dia. Então, será muito bom voltar para a escola, voltar para as aulas, nós estamos ansiosos por isso, mas o estudo dessa Universidade da Espanha, ele promove essa reflexão, que nós devemos pensar a curto, médio e também a longo prazo, porque o custo disso, principalmente através das vidas humanas, ele poderá ser muito grande. Então, tem também 2 exemplos de países que voltaram para as aulas, mas eles tiveram adversidades, eles tiveram problemas. 9 escolas em 5 cidades de Israel, elas foram fechadas depois que seus alunos e funcionários foram contaminados pela Covid-19, e elas começaram a questionar, será que já era a hora de abrir? Essa reportagem, ela saiu no jornal Pragmatismo Político, em 5 de 8 de 2020, e também teve uma outra reportagem que eu recebi de um leitor do nosso site Vamos Falar de Educação,
que ele é de Camarões, na África, que é o Vitorino. Ele disse que ele mandou essa reportagem onde 442 alunos foram contaminados em apenas 2 dias de regresso às aulas. Essa reportagem ela saiu em 4 de junho de 2020 no Informativo Angolano. O professor e pesquisador do Instituto da Ciência e presidente da equipe que auxilia o Conselho de Segurança Nacional de Israel em assuntos relacionados à pandemia, ele até trouxe uma frase bem impactante: o mundo definitivamente não deve fazer o que fizemos. Ele foi um grande fracasso. Então, ele pede para que especialistas entendam e aprendam essa lição, de que mesmo as regiões que conseguiram controlar a propagação do coronavírus, elas devem tomar precauções estritas ao reabrir as escolas. Apesar dessas duas experiências negativas, eu gostaria de dizer que também temos algumas experiências, principalmente aqui em território brasileiros, que são experiências que estão se mostrando exitosas, que é o caso de Manaus, mas eu gostaria de destacar que a rede privada de Manaus, 70% das instituições privadas, eles retomaram as aulas nos últimos dias, e segundo uma reportagem que foi publicada no Tribuna de Jundiaí em 21/7/2020, 70% das instituições, elas promoveram um plano de reabertura, no entanto, as escolas da rede pública, elas ainda estão discutindo com os sindicatos e tomando todas as precauções possíveis. Esse diálogo ainda ele permanece em aberto, as escolas públicas ainda não retornaram. Provavelmente pela questão até da aquisição de equipamentos, pela licitação de materiais, é muito mais fácil para a rede privada conseguir organizar essa reabertura mais rapidamente. Agora, quase para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que a pandemia nos ensinou muito, e não é apenas sobre perdas, mas também e, sobretudo, sobre os ganhos. Agora é uma época de cautela, é uma época de ponderações, provavelmente com retorno às aulas, com a abertura das escolas, que não tem data marcada, que eu quero frisar bem isso, nós não temos data marcada, e pela falta de controle do vírus e pela falta de aprovação científica da vacina e provavelmente pelo período de tempo que vai demorar até que ela seja disponibilizada para toda a população, nós iremos dar 3 passos para frente e talvez 2 passos para trás. E esse ritmo aí, quem vai ditar o ritmo disso tudo, desse retorno ou não das aulas e de quanto podemos permanecer aberto, será o Covid-19. Nós não temos certeza de nada. A única certeza que nós temos é que podemos escolher o tipo de seres humanos que somos. A solidariedade, o perdão, que tipo de profissionais, que tipo de educadores, que tipo de acolhimento nós seremos. E aquilo que eu disse no início, que arco-íris iremos oferecer para os nossos alunos. Que tipo de arco-íris as nossas escolas serão. E para finalizar, eu gostaria de deixar a frase do nosso grande educador, o professor Paulo Freire. Ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão da prática. Principalmente agora, nós professores, existem os professores antes da pandemia e depois da pandemia, 2020. Então, mais do que nunca, essa frase, ela está viva, ela está presente. Nós somos educadores, nós devemos promover uma reflexão permanente da nossa prática. Estamos em processo de aprendizagem, assim como os nossos alunos. Gostaria de deixar um grande beijo no coração de vocês, dizer que foi muito bom passar por esse desafio. Peço perdão se ficou alguma palavra mal articulada ou mal interpretada.
que nem sempre é fácil vencer esse desafio das tecnologias, mas eu quero dizer que eu gostei muito de fazer esse diálogo com vocês, que é muito especial estar aqui e que eu espero que futuramente possamos dar um abraço bem próximo, bem juntinho, para matar a saudade e para ter aquele calor humano bem gostoso. Vou deixar também ao final as referências. Então, um grande beijo para todos os profissionais da educação, os profissionais de Mandaguaçu, que vocês façam a diferença, que vocês sejam arco-íris, que vocês sejam luz na vida dos alunos de vocês. Grande beijo no coração.